Que eu tô arrumando da minha vida, pô? Tamo aqui nesse videozão, loucão da cabeça. Eu nem sei o que eu tô falando. É tudo louco. Nem sei o que eu tô falando. É tudo louco. Tamo jogando um clássico. Vamos ganhar em primeiro. Esse mundo clássico. O que eu tô fazendo da minha vida, cara? Eu não tô entendendo nada. Vou tentar matar um carinha no paraquedas aqui. Vamos ver se tem alguém. Não. Uma piseira, bom demais, uma piseira, bom demais. Tamo aqui, pessoal, jogando com alguns inscritos aí. Beleza, mano? O que eu tô arrumando na minha vida? Caramba, cara, nem sei mais o que eu faço. Eu nem sei mais o que eu falo. O som tá chiado porque eu tô gravando igual El Gato, com a boca no fone de ouvido. Que fone com a boca do microfone. Mano do céu, tem um rato com lectospirose dando tiro ali na frente. Vamos chegar a estourar os miolos dele. Nosso timão tá perdendo sangue lá, doido. Cê é doido, mata ele. O que eu tô fazendo na minha vida, cara? Vou tentar fazer umas metagenzinhas boas nesse videozão loucão da cabeça. O que eu tô falando, meu parceiro? Tô falando inglês e espanhol, Caraca, mano, você não perde a graça. Vou ver se eu consigo pelo menos uma kill aqui. Cara, não vou conseguir nenhuma. Aquele ali já tá deitado, já tá deitadão. Tem outro ali na frente. Mataram ele já. Deitaram ele já. Vou ver ali se eu lutinho, roubo os loot ali, ver um Zé Lutinho. Aquele Zé Lutinho bem chato, bem chatão. Eu tô aqui na edição, cara, narrando aí pra vocês. Ao vivo, por causa que eu perdi o áudio, eu tô tendo que narrar. A maioria dos vídeos agora vão ser narrando, cara. Porque isso, mano, eu achei que ia ser chato, mas é muito bom, é muito louco. Aí também com o líder, com sei lá o que. Os moleques inscreveram no meu canal aí, os moleques é gente boa. Agora estamos com 69, galera. Se inscreva aí, deixe seu like. Gosto muito de vocês, deixe seu comentário que vocês estão achando do canal. Tô mendigando um pouquinho de inscrito aqui. Mano, tamo com 69, graças a ele, beleza? Valeu aí, gente. Valeu mesmo, cara. Tá ajudando aí o canal a chegar em 69, quase 70, beleza? Vambora. Mendigar aqui um pouquinho. Bora mendigar um pouquinho de inscrito. Tem que mendigar inscrito, né, cara? Youtuber bom é que mendiga inscrito. Só que não. Beleza aí. Vamos ver o que dá pra gente fazer aqui. Vamos voltar neles. Tem que adular, né, cara? Tem que adular pra se inscrever no canal. Se inscreve aí, mano. Ô, mano, se inscreve aí no canal. Se inscreve aí. Mano, eu engoli um hamster de 3 km aqui, cara. Eu fui achar que era um rato com lectospirose e comi o hamster, mano. O hamster tava muito grande, cara. Entalou aqui na minha garganta. Mano, o que eu tô arrumando da minha vida, gente do céu? Mano, se inscreve aí. Bora. Deixa o comentário que você tá achando do canal aí, pessoal. Bora. Vamos aí, cara. Tamo mendigando aqui um pouquinho. É assim que eu gosto. Mendigando inscrito, cara. Pegar um coletão aqui. Só que não, nós já estamos com colete 3. Não precisamos dessas porcaria. Esses caras aí é uns platina profissional. Um deles aí é level 2. Vamos ajudar ele a subir aí quando ele estiver jogando, se ele tiver, né, mano? Pessoal, bora. Vamos dar uma luteadinha nessa casa aqui. Nem vamos lutear ela direito, não. Daqui a pouco já vamos sair. Vamos só ver o que tem de bom aqui. Peguei uma boca 2 aí. Ótimo, bom. Vambora, rapaziada. Vamos ver o que a gente acha aí pra frente. Agora que eu consigo bastante kill, mano. Tem mais 10 minutos pra me narrar. Cê é doido, cê tá doido. Rato com lectospirose. Vambora. Mano, hoje que eu fui aprender que dá pra narrar pelo microfone, cara. Que milagre. Fiquei inteligente. Agora todos os meus vídeos vão ser narrados. Só que não, cara. Acho que não, né? Depende. Se eu perder o áudio, vai ser tudo narrado. Imagina, mano. Perder os áudios de todos os vídeos. Você é doido? Mano, tem um rato com lectospirose ali. Mete bala. Headshot, vai. Headshot de 84. É nóis. Deita ele. Deitei um rato com lectospirose. Deitei um platina 1 aí, ó. Um ouro 4, platina 1. Pessoal, não é falando mal dos platina. Eles jogam bem demais, cara. Eu também sou platina. Só que não sou bronze 3 ainda, cara. Se inscreva aí, deixa seu likezão, marotão. Fazer um rap aqui, ó, pra mendigar. Mano, na moral, vou te dizer, se inscreva no canal.
você vai ver. Esse canal é massa, você não vai se arrepender. Mano, por favor, te faço uma promessa. Se inscreva no canal que você vai ganhar a skin de uma peça. Que eu tô falando? Coletão 3 aqui, ó. Já tem, os caras estavam me dando colete aí. Já tem. Gente boa demais esse líder aí. Falei que eu já tinha nessa hora. Vambora, vambora. Pegar mais um pouquinho de kill que ainda tem bastante kill aí na frente esperando nós. Peguei minha MP aí. MP40. Acho que esse é o nome dela mesmo, né, cara? MP40, MP, tanto faz, cara. Que importa que dê tiro. Imagina, eu tava passando ali e um estourava o barril e eu ia rir demais, cara. Eu não sabia se eu ia rir ou ia chorar. Vou dar um spoiler, hein, gente. Foi muito bom nossos pontos nessa partida aí. Deitaram o cara. Eu ia tentar roubar uma kill essa hora aí. Finalizei na M500zinha. Narraca pá, pá, pá. O que eu tô fazendo na minha vida? 6 minutinhos de narração já. O pulmão já tá como... Tô morrendo de cansaço, cara. Tem que narrar. Vambora, vambora, vambora. Não. Virão. O que eu tô fazendo, mano? O ruim é o nome do cara, viu, mano? Não tô falando que ele é ruim, não. Essa é a conta secundária dele, acho que ele também é youtuber. Conversei com eles aí, mano. Nós combinamos de gravar junto aí mais uma vez, mas eu não sei se isso vai dar certo. O vídeo deve estar saindo no dia que eu falei com eles, né, mano? Bora aí. Salve aí, ô ruim. Eu não sei se foi você que pediu salve, mano. Salve. Mano, foi mal aí que eu tô dando umas bugadas hoje. Esse vídeo tá... Nossa, cara. Muito bom. O que eu tô falando da minha vida, mano? Mano, um salve aí pro meu esquadrão aí, ó. Salve pra esses 3 aí, ó. Pro ruim, pra esses outros 2 aí que eu não tô vendo o nome dele. Mas salve, um de vocês me pediu salve aí, mas eu vou mandar salve aí pra vocês tudo, mano. Que seja gente boa. Tem gente, eu até, pessoal, até comecei falando aí no começo que eu era noob e tudo mais. Aí, mano, eles foram muito de boa, tá ligado? Falando que ia me ensinar, um deles aí também é noob, nunca jogou. Aí, mano, só que eu já joguei sim, né? Eu sou até que bom. Aí, mano, eu vi que eles eram muita gente boa, aí eu peguei e mandei solicitação com eles, parei, mano, falei com eles aí que eu tava gravando e tudo. Porque, mano, tem gente que de teste social assim, você vai lá, ô Zé, eu sou noob, o cara fica assim, não ouve seu lixo, então sai do squad, entendeu, mano? Esses caras aí é muito humilde, parabéns, mano. Vocês é humilde demais, olha o jogo bugando, aí. Mano, esse cara tá muito apelona nesse jogo, viu, velho? Cada tiro dela tá tirando demais, mano. Tá tirando muito dano, velho. Pessoal, vocês lembram no começo do jogo, quando todo mundo falava assim, nossa, Zé, essa Famas é um lixo, pior arma do jogo, desvia muita bala. Realmente, cara, a Famas desvia muita bala. Mas quando ela tá com uma coronha 3, meu filho, vai tudo retinha. Tudo não, né? A maioria, cara. Hoje todo mundo é assim, nossa, velho, melhor arma do jogo é a Famas, mano. Pessoal, vou dar um conselho aqui pra vocês. Olha, quase que eu caí. Dar um conselho aqui pra vocês, mano. Muitas pessoas aí que estão começando no YouTube pensam assim, nossa, mano, será que eu vou chegar em algum lugar? Aí, tipo assim, mano, acredite nos seus sonhos, velho. Igual aquela palavra lá, né, que um youtuber aí falou, acredite nos seus sonhos, porque com força de vontade, você pode chegar onde você quiser. Mano, não liga se os seus amigos, seus colegas estão falando pra você, nossa, é seu lixo, sai com o youtuber, mano, para com isso, você nem, nossa, velho, você é um noob, é um lixo, nem sabe jogar. Mano, não confia nesses caras não, velho, eles só querem seu mal, mano. Finge que nem escutou, cara. Você vai ser alguém na vida assim, mano. Principalmente youtuber, mano. Só você ter um conteúdo bom, muita coisa pra falar, eu não tenho nada pra falar aqui, eu tô narrando esse aqui. Olha, mano, esse cara ainda eu vou conseguir. Nossa, não vou dar spoiler não, só se liga. Ah, não, tinha papado minha kill aí, eu esqueci. Vai vir um cara na direita aí agora, mano. Simbora, mano. Tem um cara na direita aí agora, vamos matar esse cara, encher ele de pipoco. Aí deu um tiro no nosso amigo aí, ó, ruim. Não sei se foi essa hora aí não, cara. Mas nós vamos encher ele de pipoco. Não devia estar dando spoiler não, mas tem, então tá beleza, mano. Vambora. Fazer essa jogada aí. Vou ficar um pouquinho calado agora que narrar cansa, viu, velho? Parabéns pro El Gato aí, que narra bem demais, mano. Parabéns. Lá vi o carinha, agora que eu vejo o carinha. E eu não vi ele até agora, mano. Agora eu vi. Coloca o Scar na mão, ó. E plá! Morreu! Mano, tá muito apelona esse carro. Aí eu vou matar mais 2 aí, só nessa brincadeirinha, ó. Vocês vão ver, preci. Aí estão enchendo eu de tiro, ó lá, matei o outro.
Só tirinho de qualidade. Aí vai mais um na esquerda lá, ó. O que eu tô falando? Aí, mano, eu acho que esse daí eu não consegui matar ele não sei o que aconteceu. Mas, mano, foi uma partida muito legal, mano. Esses caras são muito humildes, parabéns pra eles, velho. Vamos ver o que vai acontecer aí, que agora nem eu lembro mais. Mano, eu fui lutear, velho. Eu não tô acreditando nisso não, tô vendo meus erros tudo aqui agora na edição. Ah não, mas eu acho que os caras tinham matado aquele cara lá, então tá beleza. Vambora dar uma luteadinha. Troquei o bipod ali, coloquei na SK. Trocadinha de bipod aqui, beleza? Tá com umas munição fora aqui. Aí. Mano, bora, só vamos. Aí, mano, se pega uma goletinha aí, cara. Ah, nossa, mano, o ping tá subindo agora e agora. 9.500. Nossa. Não, desceu. Beleza, acho que dá. Não, mano, o ping tá subindo agora. Não vai pra 900, mano. Olha lá, olha. Mano, não vai não, sobe não. Eu vou explodir esse drone aqui, que esse drone tá chato. Me deram um tiro aqui, ó. Matei. Sinta o poder da Scar, meu parceiro. Que é play hard com piozinho, com Cluster Fox, com o gato. Aqui o negócio é zica do bagulho. Vambora, vambora. Mano, tá faltando mais gente, velho. Cadê esses cara? Vamos passar aqui no drop e ver o que tem de bom aqui. Ah, mano, uma Rambo, não vou querer a Rambo não. Peguei só o coletão 4 ali mesmo e tá beleza. Pegar esse carro na mão, né? Nunca sabe se tem alguém em Clock Tower. Bora. Coronha 3, esse moleque deixou aí. Peguei pra mim. Troquei ali, ó. Na MP e na SK. Coronha 3, bom demais. Melhor coronhinha do jogo. Isso é óbvio, né, cara? Quanto melhor, maior o nível, melhor. Vambora. Deixa eu dar uma olhada nesse drop aqui pra ver o que esse dropzão tem de bom pra gente. Pra família 06, como se... Nossa, mano, meu... Ping foi pra 999, mas agora. É agora, cara. Ferrou. Aí desceu. Tá beleza, então. Vamos ver o que tem nesse drop aqui. SVD, não quero. Tá tendo tiroteio aqui em cima. Ah, meu time já matou, já. Apareceu ali. Líder matou, sei lá qual é o nome do cara. Vamos olhar aqui. Esse momento, pessoal, fale com os caras aí. Gente, é nós 4 contra 1. Vamos tentar... Contra um. Bora tentar matar na panela. Vamos matar na panela. Mano, até agora eu tava mendigando esse item, mano. Tava perguntando os caras se inscreveram. Olha essa beleza, mano. Obrigadão aí pra quem se inscreveu aí, que tava no nosso squad. Teve um moleque aí, ó. Acho que era esse... Ah, um desses dois aí não tava conseguindo se inscrever. Acho que era esse... Não, mano, esse cara com personagem feminino aí que começa com J. Tô conseguindo ver o nome dele aqui não, Zé, mas eu acho que foi ele mesmo. Mano, mas valeu aí pro que se inscreveu aí, velho. Obrigadão mesmo, vamos embora aqui. Ver o que a gente consegue fazer nessa partida. Vamos lá no drop lá na frente, bora. Pegar um morrinho aqui, né? E de cover perto da árvore aqui. Qualquer coisa. Esconde na árvore, também tem um gelinho, bom demais. Excelente, essa partida matei pouco, 5 só. Mano, vambora. Bora. Mano, eu achei que tinha gente ali, sério mesmo. Você tá doido. Mano, vambora. É agora, hein? É agora. Temos que honrar. SVD eu não quero não. Bora. Ó, o cara morreu pro gás, mano. Bom demais. Só, se vocês gostaram do vídeo, se inscreva aí no canal. Mano, que não tá esquecido. Se inscreva no canal, mano. Deixe seu likezão aí. Até o próximo vídeo. Falou, mano. Rato com lectospirose. Falou.